Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Dieter e represento hoje a Associação Sagres aqui de Florianópolis. E nós organizamos em parceria com a Sirimim, nesse dia de Corpus Christi, a palestra A Terra, Corpo de Cristo. E a nossa palestrante hoje é a Marilda Milanese, que eu já conheço de longa data. Ela é esposa do Flávio Milanese, que eu conheci lá em São Paulo. Ele foi sempre chamado de Flöten Flávio, porque ele toca uma flauta maravilhosa. A Marilda, ela é farmacêutica bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de São Paulo, da USP, aconselhadora biográfica da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, docente em cursos de formação antroposófica e conferencista em temas gerais antroposóficos do Brasil e do exterior. Ela também é diretora e fundadora da Sirimim e da Farmantropo. A Sirimim é uma organização que tem como objetivo o aprimoramento da arte farmacêutica. E esse nome, Sirimim, eu dei uma pesquisada e vi que contém um monte de sabedoria, porque tem em seu nome a mãe, a origem, a água, o fluir do líquido e o som da fluidez. Então, Sirimim, a gente poderia dizer que significa a fluidez primordial que ressoa e é acolhida com carinho em nosso íntimo. E a Sirimim, então, promove o ensino da farmácia ampliada pela antroposofia, bem como a pesquisa e o desenvolvimento de novos medicamentos antroposóficos. A Farmantropo é a Associação Brasileira de Farmácia Antroposófica. E também quero apresentar a Associação Sagres, aqui de Florianópolis, que é um centro de educação antroposófico que atua há mais de 15 anos e é referência de antroposofia no sul do Brasil. Ela é fundamentada no pensamento de Rudolf Steiner e os cursos oferecidos da Sagres objetivam o desenvolvimento pessoal e a evolução humana. Nós oferecemos cursos e formações antroposóficas nas áreas artísticas, médico-terapêuticas, pedagogia de adultos, antroposofia básica, bem como trabalhos biográficos, workshops, palestras e também eventos culturais. E com essa, eu, então, convido você, Marilda, para nos honrar com a sua palestra. Muito obrigado. Obrigada, Iter. Obrigada a todos por estarem aqui nessa tarde, no horário da festa de Corpus Christi. E eu estou muito feliz, nossa, quanta gente interessada num tema tão, eu acho que precioso para todo mundo, pelo visto, né? E aí a gente ouve muitas vezes que as pessoas dizem, mas essa é uma festa católica, né? A festa de Corpus Christi. E, de fato, né, a festa de Corpus Christi é uma festa do calendário cristão, né, que não consta de outras religiões, é uma festa que foi colocada na Igreja Católica. E ela tem um certo sentido, né, de onde ela se insere, de onde ela está colocada, que é junto com essas festas móveis, né, do calendário, que são as festas cristãs, né, da época da Páscoa. Então, ela é também uma festa móvel, né? É sempre na quinta-feira, mas acompanha como o Carnaval, a Páscoa, a Ascensão, Pentecostes, ele está nessa sequência. E a gente tem, então, a festa da Santa Ceia, né, a recordação da Santa Ceia na Quinta-feira Santa, que a gente considera que é o dia 1.
E depois a gente vai ter a ressurreição, no domingo da Páscoa, e aí vem os 40 dias que o Cristo fica com os seus apóstolos nessa forma etérica, né? Uma forma que não é uma forma física. E ele, então, no 42º dia, que é a quinta-feira, então 42 dias depois da Santa Ceia, tem a festa da Ascensão, né? O dia que então o Espírito do Cristo ascende. E uma semana depois, 49 dias, é a festa de Pentecostes, então quando o Espírito Santo se manifesta a esses apóstolos. E 14 dias, então, depois da festa de Pentecostes, a igreja instituiu esse dia como o dia da festa de Corpus Christi. Então, tem muita gente aqui da biografia, né? Conhece os ritmos e estou vendo que, então, está seguindo os ritmos da biografia. Então, esse primeiro período, como se fosse um dia para cada ano, né, de uma vida, a gente tem da ressurreição, da Santa Ceia, né, até o Pentecostes, essa época que é o amadurecimento dos corpos e da alma, né? E aí, depois, quando vem o amadurecimento do espírito, já é no espírito mesmo, né? 42 a 49, né? No 49 é o Pentecostes. E o restante, que para completar os setênios de uma vida com o karma, né? Vai terminar ali no 63. E aí, no 63, então, tem como se fosse uma consumação desse sacrifício do Cristo. Lá da Santa Ceia, agora ele tem aqui esse mistério, né? Do corpo do Cristo, então, manifesto nesse sacramento da Eucaristia. E essa festa vem aí, né? Porque a época que foi instituída essa festa, e foi, acho que, Papa Urbano IV, eu acho, que fez isso. Porque é a época do século XIII em que a idade da fé está acabando e vai começando a idade da razão. Então, naquele meio medieval, né, que tinha todo esse cristianismo místico, então essas eram coisas absolutamente comuns, né, para eles. Era uma questão de uma fé cristã, né, que fazia parte da vida das pessoas. E aí, nessa época do século XII, quando começa o pensar racional, e a filosofia do Aristóteles, a filosofia grega, tudo aquilo que tinha ficado afastado daquela cultura da Idade Média, daquela cultura mística cristã, começa a retornar, né? Então, os filósofos árabes, principalmente Averroes, estão retomando a filosofia de Aristóteles. E aí existe essa questão do racionalismo, de querer entender todas as questões, né, as questões místicas, as questões espirituais, as questões de mistério, como também questões entendíveis racionalmente. E aí nós temos, então, Tomás de Aquino como esse doutor da Igreja. Então, Tomás de Aquino, ele nasce aí em 1200 e pouco na Itália, na época, mas o pai é alemão, né? E a mãe é de uma família nobre da Sicília. E ele tem essa formação filosófica muito bem fundamentada, e ele se torna, então, um monge dominicano, contra a vontade da família. Tentou impedir por toda forma. E ele estuda na universidade, de aluno de Carlos Magno, durante muito tempo, e ele é, então, o argumentador da igreja, o teórico, né, da igreja, que coloca todas as questões
de fé, né, as questões teológicas, agora de uma forma, então, racional, de uma forma pensada, de uma forma argumentada, de uma forma pertinente e compreensível para essa idade da razão. Então, Tomás de Aquino está sempre confrontado com essa questão, né, da fé, né, da fé cristã. E ele participa de disputas, né, com os gentios, né, com os filósofos racionalistas. E os monges reclamam muito com ele, porque ele está sempre envolvido nessas disputas racionais. E ele é muito eficiente nisso, e praticamente toda a teologia da igreja ainda atual foi aquela que Tomás de Aquino estabeleceu. Então, ele é conhecido também como doutor angélico, porque toda a questão das hierarquias que ele recuperou lá dos gregos e agora colocou com os nomes latinos e toda esse conhecimento que a gente tem, né, hoje, né, da teologia cristã, das hierarquias, já foi colocado lá por Tomás de Aquino. E ele escreveu praticamente sobre todos os assuntos. E aí, nessa época, então, a questão da fé e a questão racional colocou nesse conflito que essa parte, então, mística, esotérica, que a igreja tinha, que é essa transubstanciação, esse mistério, né, de que o corpo do Cristo, agora o pão se transforma no corpo do Cristo, era um mistério que estava criando questões de dúvidas de fé na igreja, né? E entre os próprios componentes, os padres, né? E aí tem muitas histórias sobre isso, de onde vem. Algumas pessoas dizem que Urbano IV, né, que instituiu essa festa na igreja, ele tinha uma freira, ele era confessor dessa freira antes dele ser papa, e que ela vou fechar aqui o celular que está fazendo barulho. E que ela teria tido essa intuição, contado para ele, de que faltava uma festa nessa sequência das festas da Páscoa, né? Faltava uma. E outras pessoas contam que teve um padre que tinha essa dúvida sobre a questão da fé e ele fez uma peregrinação a Roma e orou, né, para que ele tivesse uma manifestação ou uma prova dessa fé. E quando ele voltou, ele, na hora de fazer a missa, a consagração, então ele teve a hora que ele partiu a hóstia, ela se transformou, né, escorreu sangue, que caiu e manchou a roupa, o peitoral da roupa de ritual dele. E isso, então, foi tido como esse milagre da manifestação de fé, e essa roupa foi levada para o Papa, que então disse isso é um milagre, né, e decidiu então por essa instituição dessa festa nesse dia. E Tomás de Aquino, então, foi encarregado de fazer isso, né? De escrever todos os ritos para essa festa. E não sei se alguém que entrou um pouco antes, eu tinha deixado tocando, acho que estava um pouco longe o som, eu tinha deixado o som da música, do canto gregoriano, que Tomás de Aquino escreveu para essa festa. E aqui, então, eu estou colocando algumas imagens da festa de Corpus Christi, como ela é celebrada no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo e Minas. Então, essas são imagens da festa de Corpus Christi, como é comemorado aqui, com esses tapetes coloridos que as pessoas fazem nas ruas. Essa daqui é da minha cidadezinha natal, que se chama Veracruz. As pessoas fazem esses tapetes, então, com esses motivos religiosos, motivos geométricos. Aqui é Ouro Preto. A Cláudia fez o PowerPoint para mim, eu pedi para colocar da cidade dela também, né? E aí é muito mais espetacular. Ouro Preto.
Ouro Preto. Que aqui ainda é Ouro Preto. Aqui é Mariana, mas eu encostei o dedo e foi tudo de uma vez. É diferente quando a gente passa aqui e quando passa a gente sozinho. Mas aqui também é Mariana. Mariana. E Tomás de Aquino, estudando, lendo. Dizem que ele era um estudioso compulsório, um comedor distraído, por isso engordava, porque ele estava sempre muito ocupado com aquilo que ele estava pensando e estudando. Aqui a tradicional imagem de Tomás de Aquino, em que então essa imagem do sol, né, do sol eucarístico. Aqui então um quadro de Rafael que se chama A Disputa sobre a Eucaristia. Então tem aqui toda a Trindade, né, que vem lá de cima, Deus, o Filho e o Espírito Santo, e aqui então a Eucaristia e os gentios, né? Aí tem essa disputa, tá aqui Tomás de Aquino, nesse quadro de Rafael, que é a disputa da Eucaristia, que então representa uma das maiores debates em que Tomás de Aquino se envolveu, que era a questão de que esse sacramento, esse mistério da Eucaristia era só um simbolismo ou era uma verdade, era uma realidade. Então, Tomás de Aquino argumentava, né, pela realidade desse evento. Mas ele não podia argumentar isso com uma forma racional. Né? Ele não conseguiu. Né? Ele disse, eu escrevi muito sobre isso, e ele mesmo não ficou feliz, né, com o que ele escreveu, porque ele mesmo entendeu que de uma forma racional, com o pensar, com o conhecimento racional, ele não teria acesso, ele não tinha como comprovar isso, porque para o tipo do pensamento, para o que ele tinha de conhecimento, né, na época, ainda essa era uma questão de fé. Aqui, então, está o Papa, né, que fez aquela bênção eucarística no dia 25 de março, foi isso, né? Que aí muita gente viu, né? Então, é a bênção do dia do Corpus Christi que ele fez naquele dia, para os 4 pontos cardeais da Terra, né? Aí está o Papa sozinho fazendo essa bênção eucarística naquele dia. Aqui é uma outra, daquele evento marcante, né? Acho que muita gente lembra dele. E aí, aqui estão os créditos de onde foram as imagens e a gente pode voltar. Então, aí essas imagens, então, dessa festa de Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, então, foi encarregado por esse Papa Urbano IV de escrever os ritos para a festa de Corpus Christi. Então, todos os ritos e hinos e tudo que tem da festa de Corpus Christi, que é feito até hoje, o texto, né? Foi feito por Tomás de Aquino. E aí a música que eu tinha deixado, mas se vocês quiserem, é fácil, qualquer programa de procura de YouTube, Google, você coloca Pangelíngua, que é o nome da música, e Pangelíngua, Tomás de Aquino, vai aparecer aí várias gravações dessa música. E Tomás de Aquino, então, no texto que ele faz para o rito da festa, ele deixa essa questão, que o nosso conhecimento não é capaz de atingir alguma coisa e que, então, que a gente tenha fé, que a nossa fé seja suficiente, seja capaz de superar aquilo que o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso pensamento não é capaz de alcançar. Então, tem várias estrofes, né, dessa música, que começa justamente com canta, ó língua, esse corpo precioso, esse sangue misterioso, né, o primeiro verso, mas os versos que eu quero deixar bem claro que a tradução para vocês é: o Verbo encarnado, com sua palavra, transforma em carne o pão verdadeiro e o vinho em sangue de Cristo. E não alcançando a ideia, o espírito, baste a fé para avivar o sincero coração. E a outra estrofe é: humildemente venderemos, portanto, esse grande sacramento, e que ceda a antiga liturgia seu lugar ao novo rito,
e que a nossa fé redima a fraqueza dos nossos sentidos. Né? Então, o hino da festa de Corpus Christi que Tomás de Aquino escreveu também é uma oração para que a fé e a ligação com o Espírito ela possa se manter, mesmo que o entendimento racional, o pensar racional da época não pudesse entender aquilo. Então, Tomás de Aquino, que resolveu, né, todas as questões da igreja, deixou as questões como questões de fé, o mistério da encarnação e o mistério da transubstanciação. Ele não pôde. Né? E ele teve uma dificuldade enorme, né, com isso, que ele não ficou muito contente com isso. E ele, mais depois, na vida dele, ele teve alguma vivência espiritual, que ele disse que ele teve uma vivência espiritual enquanto celebrava, né, esse rito da missa, e ele não diz o que é, ele não fala o que foi a vivência que ele teve, mas ele diz que ele teve alguma coisa se revelou, que mostraram a ele que tudo que ele tinha escrito até agora parecia ser inútil. Ele escreveu. Ele parou de escrever, né? Ele nunca mais escreveu nada, né? Nos últimos 2 anos de vida ele não escreveu mais nada. Ele disse: não posso, revelaram-se-me tantas coisas que o que escrevi agora parece ser inútil. E Tomás de Aquino então morre aos 49 anos de idade. E ele nos últimos anos não escreveu. Muitos dos escritos deles foram completados por Reinaldo de Piperno, que era um monge também que trabalhava e auxiliava com ele, esteve muito tempo trabalhando bastante junto com ele, e que terminou alguns dos escritos. Então, essa festa ficou nessa tradição católica, colocada ali, então, nos 63 dias, né? E ela então, o entendimento para essa festa, né? E como ela é celebrada, e se vocês viram, a gente colocou ali aquelas imagens, como ela é celebrada aqui, é assim, o único dia, né, em que essa Eucaristia, esse cibório, né, que traz esse pão, essa hóstia consagrada, que então consagra todas as outras, ela sai da igreja, né? Então, a festa de Corpus Christi é uma festa, vocês viram na imagem que tinha do Papa, na bênção eucarística, em que ele estava com esse cibório, né? Steiner chama cibório, estava do lado de fora da catedral, ele estava no meio ambiente, no ambiente externo. E nessa festa, então, é uma festa em que isso vai, é como se esse símbolo, esse sacramento, agora ele vai para a natureza, vai para o povo. E a festa que as pessoas fazem, né? Essa festa, se você for acompanhar, ela está já na época de João, né? Então, você tem a Páscoa, que está bem no meio da época da Páscoa, né? E ela é a semana 1. Aí vai a sequência das semanas, a semana 6, a 6ª semana do calendário bautista. Então, a 7ª semana, que é a festa de Pentecostes, ela é a divisão de época, né? Isso pelo calendário da alma, né? Na 7ª semana, então, você tem a divisão da época, termina a época da Páscoa, e a 7ª é a divisão. E na 8ª começa a época de João. E a festa de Corpus Christi, então, está na 9ª semana, né? Já é, então, a 2ª semana da época de João. E ela tem, então, esse caráter de uma festa joanina, né? Porque as pessoas, então, para receber, né, essa Eucaristia, né, esse sagrado mistério, né, do corpo do Cristo, elas enfeitam, colocam altares na rua e fazem aqueles tapetes maravilhosos que são feitos na rua. Então, na época da minha infância, esses tapetes lá da minha cidade pequenininha era feito com flores, né, com material natural. Então, se usava
ciprestes para fazer o verde, e a gente ficava lá picando aquele cipreste para ficar pequenininho, para ficar só aquele tapetinho fofo, né? Com aquele verde do cipreste. Colhíamos as flores de São João, a Bignonia ignea, aquela flor de São João que parece um fogo, né? Que cobre os barrancos nessa época do ano, com aquela flor laranja forte que parece fogo mesmo, né? E ela é Pirostégia ou Bignonia ignea. Então, o nome dela é fogo, 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 sempre, né? Repetido fogo. Né? O fogo da época de João. Os arroz vermelho, que era aquelas flor de papagaio, aquela flor vermelha que o pessoal usa, também chama de coroa de Cristo, também usávamos aquilo para o vermelho. Usava borra de café, né? Pó de café já usado para fazer os escuros, os pretos, as tonalidades de marrom, com cal misturada para dar as diferentes tonalidades. Casca de ovo, palha de arroz, que faziam as margens, né, da festa, e faziam o amarelo. Então, era um material natural. E lá na minha infância, ainda lá, já começaram a usar esse material tingido. Primeiro usavam esse sabugo de milho tingido, que aí dá uma tonalidade aveludada, que é muito bonita. Mas logo depois começaram a usar mais serragem, né? A serragem tingida com todas as cores de anilina. E na época que eu era jovem, eu fiquei muito chateada com isso, porque eu achava que com as flores e o material natural era tão mais bonito, né? Era tão mais significativo, né? Que se fizesse isso com flores e com folhas, com coisas naturais. Mas depois eu entendi que não, que na realidade as pessoas fazem com o que elas têm, né? O que elas têm para fazer o mais bonito, né? Então, se o mais bonito é com serragem tingida com anilina, que seja, né? A serragem tingida com anilina também vai servir para fazer algo muito bonito, né? E aí, então, passa essa procissão, que esse ano não tem, né? Porque não pode fazer, né? Essa mutirão popular, né? Para fazer isso. E pelo que eu entendi, que eu soube pelos meus parentes, eles estão fazendo agora, né, lá, cada um fez um altar na sua porta de casa e passa com uma caminhonete, uma carreta, eles passam com a Eucaristia na frente das casas e cada um faz o seu enfeite, né, para recebê-los. E essa festa, então, esse no horário da tarde, né? A gente acordava de madrugada, acho que muita gente teve essa mesma vivência do que eu de infância, né? Para acordar de madrugada para fazer os enfeites na rua. E quando chega esse horário, então passa a procissão e no fim do dia, todo aquele trabalho, né? E agora acabou. Então, é uma obra de arte efêmera, né? Que dura dura um dia, né? Tá pronto lá pelo horário do meio-dia e às 4 da tarde, até às 5, 6 já não tem mais nada, aquelas coisas manchadas. E isso, então, é uma oferenda, né? Que se faz com terra, com produtos da terra, né? E ela tem o mesmo caráter de uma festa de São João, né? Que você faz algo que também não dura, né? Um balão, uma fogueira, né? Em que as coisas vão se desmanchar. É feito e ela mostra que aquilo é transitório, aquilo não dura, aquilo é efêmero. E aí, como é que a gente vai entendendo, né? A gente vai entendendo como aquilo que, então, Tomás de Aquino deixou como uma questão de fé, agora vem na época de Steiner, né? Steiner já ainda criança, começa também a se deparar com esses mistérios, né? E ele diz que na autobiografia dele, ele conta como esses hinos em latim dos cantos do ofertório da comunhão, que são os hinos, tradicionalmente na igreja, são os hinos de Tomás de Aquino, né? Como esses hinos em latim causavam profunda impressão, né, nele quando criança, né, que ele frequentava, o professor, a escola que ele frequentava era o padre era o professor e os alunos da escola cantavam no coro e atuavam como coroinhas da igreja. E ele diz que mais do que o padre falava,
causava impressão profunda nele o que o padre fazia, né? Naquele ato de consagração, então, da parte esotérica da missa, e os hinos e as músicas, né? Causavam profunda impressão nele. E também foi o padre que, quando Steiner tinha ali pelos 10 anos de idade, mostrou para ele o sistema universal de Copérnico, apresentou a ele o sistema universal de Copérnico. Como aquilo foi, assim, alguma coisa marcante, né? Ele diz, o padre foi a pessoa mais importante da vida dele até os 10 anos de idade. E que o padre mostrou esse sistema para ele, ele ficou, assim, encantado com aquilo. Foi uma coisa que foi uma revelação para ele, que se tivesse esse sistema, então, agora, com os planetas, né? E a Terra, e o Sol, e os movimentos. E ele ficou tão interessado, que o padre deu uma aula especial para ele, para mostrar como eram as eclipses, né? O eclipse do Sol, o eclipse da Lua, como eram esses movimentos de sombra e que se formavam as eclipses. E ele, então, montou um sistemazinho e ele ficou, durante muito tempo, repetindo aquilo, né? Então, essas são coisas que marcaram a vida, né, de Steiner, naquela criança, e como ele, então, no seu caminho, né, de conhecimento, ele vai procurar, né, esclarecer essas coisas. Então, aquelas questões da fé do Tomás de Aquino, Steiner vai procurar trazer as respostas, né, para ele e para nós. Então, as primeiras palestras públicas, né, de Steiner são com os temas da cristologia. Para mim também, o primeiro livro que eu li de Steiner foi O Cristianismo como Fato Místico. Aí, como eu tinha algumas perguntas também, perguntas relativas também a essa festa, que para mim causava uma impressão muito profunda quando eu era criança, né, na cidade, essa festa de Corpus Christi, e de que eu consigo lembrar, a minha primeira lembrança é dessa festa, né? Então, eu tinha perguntas, né, a respeito disso. E aí fui procurar, quando eu vi que Steiner tinha algumas respostas, eu fui ler tudo no Steiner para procurar onde que ele me traz alguma luz, né, sobre esse mistério dessa transubstanciação, que me colocou no caminho, né, o caminho de vida, né, o caminho da farmácia, né? Então eu escolhi a farmácia porque eu estava escolhendo lá, nos meus 17 anos, escolhendo a profissão, e eu fui procurar onde tinha um currículo de ciência, onde tivesse a maior parte da ciência, e aí eu encontrei no currículo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, né, que ela tinha um currículo que ia da física, cálculo integral, essa questão das transubstanciação era uma pergunta que eu tinha, né, também. Essa questão da fé que o Tomás de Aquino deixou, eu me defrontei com isso, porque isso é um dogma da igreja, né? Quando eu fui perguntar, né? O que acontece ali? Acontece algo, né? Existe algo espiritual que acontece ali, uma transubstanciação, isso não é um símbolo, isso acontece realmente algo. E aí na igreja eu vi que era dogma, e o dogma era justamente desse. Então Steiner vai trazer essa questão, né? Dessa incorporação da Terra, né, desse corpo da Terra, de uma forma muito, muito especial. Então, ele traz eu estou aqui, para não me perder no meu tempo também, para não falar coisa demais e deixar de falar de menos, mas ele traz que essa Terra, né, onde nós estamos vivendo agora, ela é resultado de uma evolução cósmica e espiritual. Então, talvez a maior parte das pessoas que eu estou vendo aqui está já no meio antroposófico, mas pode ser que tenha algumas pessoas que não. Então, eu não vou... Steiner traz essa questão de que agora nós estamos aqui na Terra, mas isso é resultado, então, né, de uma evolução. Então, essa palestra que eu estou fazendo agora, eu chamei ela da última palestra que eu fiz, porque eu falei mais da questão... Então, aí Steiner traz essa questão da evolução, né? E eu falei da última vez que eu fiz uma palestra que muita gente deve ter visto, outros não viram, no Gotas Antroposóficas ali do Ecossocial, está lá no YouTube deles, quem quiser ver. E eu coloquei, então, como a Terra, como o planeta Terra agora está configurado, né, com os elementos e os éteres, né, os elementos aqui do mundo da natureza, e os elementos
etéricos, né, cósmicos da supranatureza, e como nós também agora estamos envolvidos no nosso sistema de percepção com aquilo que é da infranatureza, que então é os infraéteres, ou a degradação dos éteres. E como então esse nosso planeta, onde nós estamos agora, aqui a Terra, está formado, né, por esses elementos que trazem, então, tornam e fazem, né, com que a gente esteja aqui num planeta vivo, né, onde nós vivemos a nossa vida com a vida aqui da Terra, e a gente está vivo num planeta vivo, né, e aqui nós fazemos, então, a nossa etapa de desenvolvimento espiritual, né, e a gente não caiu aqui por acaso, né? A gente está aqui fazendo essa nossa etapa de evolução, que nós também estamos numa quarta etapa de evolução, que vem de uma quarta etapa de evolução da Terra, né? Em que esses elementos que agora formam, né, o nosso campo de atuação, né, do planeta Terra, eles vieram se configurando também em 4 etapas. Então, a primeira etapa, onde vem o calor, uma segunda etapa, onde vem o ar e a luz, uma terceira etapa, onde vem a água e o som que configura, que cria as figuras, e só uma quarta etapa, que então tem a Terra, né, com a forma, entre tudo isso agora adquiriu uma forma, e essa forma agora está aqui materializada, permeada de matéria, né? E essa matéria então é nova, né? O elemento terra, a matéria é algo novo nessa história da evolução, é o que caracteriza, né, a Terra, esse elemento material. E aqui estamos nós então fazemos a nossa etapa de evolução espiritual, né? Nós somos seres de dupla natureza, né? A gente tem uma vida biológica na matéria e a gente tem que desenvolver ou desenvolve interiormente, onde a gente tem a nossa percepção de ser, de que nós somos, é uma percepção interna, né, espiritual. E para a gente chegar nisso, então, muita coisa veio junto com a gente. Então, formando aqui o planeta onde nós estamos, os reinos da natureza que estão aqui do nosso lado, e os seres das hierarquias que vieram junto fazendo o seu desenvolvimento enquanto nós fazíamos o nosso. E agora, tudo aquilo que então era de natureza ou de origem espiritual, agora se condensou, se configurou, se materializou aqui na Terra onde a gente está, né? E isso foi um empenho de todos esses seres e de todas essas hierarquias agora que configuraram essa Terra aqui da forma como nós estamos, para que a gente tivesse um lugar para a gente fazer esse nosso desenvolvimento. E aí Steiner traz a cada uma dessas etapas algo que é o verdadeiro do ponto de vista espiritual. Então esse é um ciclo muito bonito para se ler, né? Que é a evolução sob o ponto de vista do verdadeiro, que é o GA 132. Então, não falo sempre muito dele, né, em muitas ocasiões, agora eu não vou falar tanto, só para dizer que agora toda isso que nós temos aqui da Terra, né, é como se tudo aquilo que veio espiritualmente, que tinha uma natureza espiritual, agora se condensando, se manifestando nessa matéria da Terra, ele se perdeu para o espírito, ou se alienou, como diz Steiner, se alienou do espírito para agora estar aqui materialmente, né, presente. Está manifesto na matéria. Steiner usa na teoria do conhecimento a expressão de que o ser do mundo derramou-se no mundo. Então, agora, o ser não está mais no espiritual, ele está manifesto aqui na Terra. E aqui na Terra, então, é o lugar onde a gente tem que reconhecer, né, esse ser do mundo. E aí ele diz que essa separação, né, agora, do seu sentido, que é o sentido espiritual, algo que está separado do seu sentido original, é algo que está morto.
quem está separado da sua origem está morto. Então, nós também estamos mortos para o espírito enquanto estamos vivos na matéria. E a nossa tarefa, né, nessa matéria viva biologicamente, mas que está morta para o espírito, está alienada do espírito, é o lugar onde a gente tem que fazer o nosso desenvolvimento espiritual. E o que é verdadeiro espiritualmente para a Terra é a morte. E aí a gente tem, então, esses acontecimentos especiais, né? Que a gente recapitula ou recorda sempre agora nesses semanas, né, iniciais dessa época do ano, das primeiras semanas do ano pascal, que essa vida, esse mergulho na matéria, na morte da matéria, seria algo que o ser humano não seria capaz de suportar sozinho, né? Porque além dos seres das hierarquias que vieram fazendo todo esse desenvolvimento em conjunto com o ser humano, além daqueles seres que agora ficaram ali para trás formando os reinos da natureza de apoio ao ser humano, a gente tem também os seres que se atrasaram no seu processo evolutivo, que são de hierarquias superiores a essa do ser humano. E esses seres, então, agora oferecem a resistência para que o ser humano possa fazer esse seu exercício de ser, né, um ser espiritual em liberdade. E esses seres, então, são os seres que vão fazer com que o ser humano tenha a sua dificuldade, né, nessa sua existência. E esses seres, então, ou puxam o ser humano muito para baixo na matéria, ou puxam o ser humano muito para se perder lá no espiritual. Então, ou uma vida espiritual que despreza a matéria, ou uma vida totalmente mergulhada na matéria que despreza o espírito. Então, o ser humano tem que se equilibrar entre essas duas polaridades. E várias vezes na história, então, da evolução da humanidade, ele perigou, né? De não conseguir, de não conseguir fazer isso. E aí, na época grega, né, que vem toda lá aquela filosofia grega, os gregos tinham essa percepção, essa vivência de que o mundo espiritual estava vazio, né? Estava escuro, como eles diziam, porque toda essa realidade, né, toda essa verdade, toda essa essência do mundo espiritual agora estava caída, estava mergulhada na matéria terrestre. E aqui na Terra é que era a vida. Então você tem toda aquela maravilhosa beleza de vida dos gregos, mas lá estava vazio, né? O espiritual estava vazio. Então os gregos diziam que era melhor ser um mendigo na Terra do que um rei no reino das trevas. E aí então o ser humano está com essa dificuldade aí naquela época de não sucumbir, né, a essas forças. E aí então vem uma ajuda, né, uma ajuda do mundo espiritual, que é esse ser do Cristo, né, esse ser Cristo, que faz parte então da Trindade, então está acima das hierarquias, lá com Deus, Pai, o Filho. E então esse filho faz um sacrifício. Então tudo começa com o sacrifício. E lá do sacrifício que o Cristo faz, ele desce através de todas as etapas evolutivas, de novo recapitulando todas as ações dos seres espirituais, e ele vem aqui até a Terra e ele encarna num corpo de matéria terrestre, e ele vive num corpo de matéria terrestre, né? E ele morre como um ser humano. Ele vive como um ser humano, então esses 3 anos, desde o batismo do Jordão, mas mais do que viver num corpo de matéria, ele morre nesse corpo de matéria, e morre como um ser humano. E aí, essa vivência que ele tem é a vivência espiritual humana. A vivência da morte é a vivência espiritual que todo ser humano tem, né? E Cristo, então, vivendo como um ser humano, também tem essa vida e essa experiência da morte como um ser humano. E isso, então, faz com que ele se vincule, né? Ele se vincula agora com a Terra e com a vida da Terra. Por esse sacrifício de amor, né, à humanidade, ao ser humano, ele vem
trazer esse equilíbrio em que dá as forças para o ser humano poder superar, né, através dele, essa atuação das forças adversas. E ele, então, morrendo como um ser humano, com esse sacrifício que ele faz, então tem a Santa Ceia da quinta-feira, né, recapitulando, em que ele se oferece em sacrifício, né? Ele diz, eu sou, então, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, no pão e no vinho. E na sexta-feira, então, ele realiza, né, esse sacrifício, e ele morre, e o seu sangue, então, agora cai, né, e pinga na terra. E Steiner, então, diz e isso está no Evangelho segundo João, na 14ª conferência, em que agora começa um novo ponto da evolução, né? Esse sacrifício do Cristo agora significa um novo ponto de evolução, começa uma nova evolução com o sacrifício do Cristo. No momento da evolução de nossos tempos, em que a era cristã começa com um novo aconteceu algo que é do mais alto significado para toda a evolução da Terra e também para a evolução cósmica, na medida que a evolução cósmica está ligada à Terra. Sim, foi criado um novo centro com o acontecimento do Gólgota. O Espírito de Cristo está desde então ligado à Terra. Ele aproximou-se pouco a pouco e agora está na Terra desde esse momento. Trata-se, portanto, dos homens aprenderem a reconhecer que o Espírito de Cristo se encontra na Terra desde esse momento, que o Espírito do Cristo se encontra em qualquer produto da Terra. E trata-se também dos homens reconhecerem todas as coisas sob o ponto de vista da morte, quando não lhes vem implícito o Espírito de Cristo, mas reconhecerem todas as coisas sob o ponto de vista da vida, quando o Espírito de Cristo lhe é inerente. Então, essa terra, né, que é viva, ela é só viva porque agora ela foi vivificada através desse mistério do Gólgota. Então, essa vinculação do Cristo. Então, na sexta-feira, que tem esse sacrifício do Gólgota, da crucificação, esse sangue que agora cai na terra, começa esse E aí você tem o sepultamento, né, do Cristo, e ele, no terceiro dia, né, no sábado, no domingo da Páscoa, então ele ressuscita, né? Steiner diz aí no quinto evangelho que que é naquela lugar, né, de Jerusalém, tem uma fenda que tinha sido aterrada por Salomão, mas que teve um terremoto e essa fenda se abriu e que o corpo físico do Cristo foi tragado por essa fenda. E que o que ressurge, o que ressuscita, né, que a Maria Madalena encontra no domingo da Páscoa, então é um corpo, é uma forma etérica, né, do Cristo. Que eles convivem, então, com essa forma etérica por 42 dias. No 42º dia, então, tem a ascensão do Espírito do Cristo, e esse corpo etérico agora se vincula, né? Esse corpo etérico que ele teve, né, com os apóstolos durante os 42 dias, agora se vincula com o etérico da Terra. Então, essa Terra agora é vivificada por esse corpo etérico do Cristo, que agora vive, então, na atmosfera etérica da Terra. Isso, então, está bem bonito. Eu vi que a Lúcia está por aí, ela que trabalha bastante com a pedra fundamental, né, com os ritmos da pedra fundamental. Então, tem o ritmo que diz que, pois impera o Espírito do Cristo, né, o Espírito do Filho, nos ritmos, na periferia, na circunferência, ou em algumas traduções de circunferência, nas outras na periferia, nos ritmos cósmicos, agraciando as almas. Então, desse nosso planeta vivo, né? Então, a gente vai poder experimentar ou vivenciar nesses ritmos cósmicos essa graça, né? Essa graça que o Cristo nos dá na alma, né? Dessa vida da Terra, né? A gente pode vivenciar isso nos ritmos
cósmicos. Esses ritmos, então, vão estar sendo dados por esse ritmo da estação do ano, né? Das 4 estações que a gente vivencia nessas 4 festas do ano. E a gente tem, então, isso o Steiner diz, né, na Pedra Fundamental, que ele dá no segundo Goetheano, né? Quando ele planeja o segundo Goetheano, e ele traz, então, essa meditação da Pedra Fundamental. E quando ele planeja e constrói o primeiro Goetheano, ele traz o calendário da alma, eles são simultâneos, né? O calendário da alma é de 1912 e 1913. Enquanto ele faz o primeiro Goetheano, ele traz a meditação do calendário da alma, que são, então, as atmosferas anímicas da Terra, semana a semana. Então, um verso para cada semana do ano, e que tem, então, o seu equivalente no hemisfério norte, o equivalente no hemisfério sul, os 2 espelhos. Então, a gente tem 4 aspectos de 4 versos, das 4 direções, então, do espaço onde nós vivemos, e traz as atmosferas que a alma pode acompanhar, então, esse decorrer do ano, em que esse espírito cósmico solar, né, que então é o espírito do Cristo, como a Terra inspira e expira, ou dorme e acorda, né? Então, o Steiner fala que no organismo da Terra, o que é os seus órgãos anímicos são as plantas. Então, a gente tem as plantas como órgão anímico da Terra. Então, quando as plantas estão... Meu vídeo fechou ou não? A pessoa deve ter desligado lá. Quando a Terra agora está aqui, na época que nós estamos indo agora, nós estamos indo para o inverno, nós estamos no outono. Então, as plantas, não todas, mas no inverno típico, as plantas estão, então, agora se recolhendo, as sementes, né? No outono é a época da colheita, né? As sementes se recolhem para a terra e ficam no repouso na terra. Steiner diz que essa época, né, em que as sementes estão na terra em repouso, é a época em que o espírito cósmico solar agora está dentro da Terra. Ele está aqui, né, na Terra, atuando de dentro da Terra. E é a época de vigília da Terra. Né? O organismo da Terra está em vigília, ele está acordado porque o seu espírito está agora aqui presente. E aí vem a primavera, e na primavera as plantas vão brotando, né? As folhas vão brotando, a planta vai brotando, e esse espírito da terra vai adormecendo, né? Até que quando você chega no alto verão, em que até as flores chegaram lá, floresceram, estão lá de volta no cósmico solar ao qual elas pertencem, e a terra está dormindo, porque o seu espírito agora está no mundo espiritual. Como a gente quando dorme e acorda, né? Então, a gente está dormindo, o nosso espírito, a nossa alma está fora, né? Quando nós estamos acordados, ele está aqui dentro, assim é para a terra. Então, quando as plantas, com as suas sementes, que é a sua essência e o seu ser estão aqui, a terra está desperta. E quando as plantas vão germinando, né, vão indo, brotando com folhas, a terra chega lá no cósmico espiritual. E lá, então, a terra dorme. E aí floresce, frutifica, e as sementes vão caindo de volta para a terra. E aí a terra vai despertando, o organismo vivo da terra desperta. E o inverno, então, é a vigília. A gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente tende, né, a trocar e dizer, na primavera a terra desperta, no verão está lá para fora, está acordado, e no inverno está todo dormindo. Então, isso sim, para cada planta individualmente, você pode dizer isso. Mas para as plantas como sendo o órgão anímico da terra, é ao contrário, né? Então, quando inverno é o consciente, é o despertar, é estar aqui presente. E o verão é o que se perde no cosmos.
E é o estado de sono, o estado de sonho, o estado de dormir. Então, isso Steiner fala também da evolução sob o ponto de vista do verdadeiro, né? Essa imagem da Terra estar desperta ou estar em vigília ou estar dormindo, como um organismo vivo, né? E então agora a gente tem então as nossas festas que a gente pode acompanhar, né? Com essa vida, né? Que a Terra vai tendo. E a gente, com a nossa alma, pode acompanhar no decorrer do ano inteiro, né? Então, a minha sugestão para acompanhar esse ir e vir, né, do espírito cósmico é o calendário da alma. Mas a gente também tem, então, o ritmo da semana, né, dos 7 dias da semana, nos versos dos ritmos da Pedra Fundamental, né? Que traz também, nos coloca nesse ritmo em cima, embaixo, esquerda, direita, do norte, sul, leste, oeste, né? Que várias vezes ele nos chama, né, nessa direção e nos coloca então nesse tempo e nesse espaço onde nós estamos realizando a nossa etapa de desenvolvimento. E a gente então pode ir vivenciando, né, isso nas épocas do ano, das estações e das festas, né? Das festas anuais. Então a gente vai chegando para daqui a pouquinho, né? Sei lá, agora 10 dias, né? A gente vai estar no equinócio, não? Solstício. Vamos estar no solstício de João, de inverno para nós, de verão para o hemisfério norte. E então o Sol aqui para nós vai estar desenhando no céu, ele vai estar o mais, né, ao norte possível, né? Ele vai estar lá no Trópico de Câncer, fazendo a volta, né? Lá no hemisfério norte. E aí ele começa a voltar e vai passar aqui de volta no Equador, no equinócio de Micael para nós, né? De Micael, equinócio de Micael para todo mundo, o equinócio de primavera para nós, de outono para o hemisfério norte. E eu, na última palestra que eu fiz lá no Gotas, eu troquei. Eu falei que no equinócio o Sol passava no trópico. Tá errado, tá? Eu não quis fazer. Dava muito trabalho para fazer uma edição lá para corrigir. Quem for assistir, não viu ainda, tá? É um errinho ali que eu cometi na hora que eu falei. Mas o importante para a gente perceber é que nós temos as festas, então, a festa cósmica, ela é igual para o mundo inteiro. É isso que o calendário da alma pode nos trazer, com esses 4 aspectos que tem no calendário da alma, a nuance global, universal de cada festa, independente da estação em que nós estamos. Então, nós temos a tarefa agora de que a festa arquetípica do Natal, que é de inverno, nós estamos no verão. A festa arquetípica de verão, que é do João, nós estamos no inverno. Mas nós temos algumas vantagens aí, né? Que essa é a festa de João, a gente está na época em que o nosso hemisfério, a Terra no nosso hemisfério, está desperta, né? Está acordada, está em vigília. Então, o nosso estado de consciência no inverno é também mais desperto, mais consciente. Né? Então, a nossa festa de Natal, que é no verão, é uma nossa festa de sonho. Né? Então, a gente tem um sonho de Natal de inverno, no verão, porque o nosso estado de consciência, a Terra nos propicia esse estado, né, de consciência mais sonhativo. E agora, na época da festa de João, a gente está indo para esse estado de vigília da Terra, e a gente comemora essa festa de João como essa festa da Terra, né? A gente sabe comemorar, e a tradição popular comemora essa festa do Corpus Christi com esse caráter de uma festa joanina, né? Que tem esse caráter de ser uma festa do homem da terra, dos frutos que essa terra dá e do trabalhador que trabalha nessa terra. Então, temos agora, vindo aqui, as 3 festas, né? Depois de amanhã,
é o dia de Santo Antônio, dia 13, né, de junho. Coitado do Santo Antônio, perdeu a vez da festa dele para o Dia dos Namorados, né? Que é comemorado na véspera do dia 12, justamente por causa do Santo Antônio, ao qual se atribui, né, ao dom de fazer os casamentos. Mas o que o Santo Antônio traz, né, é essa qualidade de prover aquilo que é necessário. Então, na festa de Santo Antônio também tem o pãozinho abençoado para se colocar na lata de mantimento para que nunca falte, né? Ela esteja sempre cheia. Então, o pão, né, como o alimento material e espiritual, né? E o casamento, que é aquele que vai, então, propiciar com que a descendência, né, se perpetue, que a vida na Terra tenha a sua sequência. Depois a gente vai ter o São João, e no São João, então, tem a fogueira tem todos, né? Mas o balão, né? E as comidas todas que tem nessas festas, que são aquelas coisas que foram colhidas nessa época, né? Então, tem mandioca, tem milho, né? Os produtos de milho, produtos de amendoim, são os produtos que a terra deu, né? Que agora, então, são feitos na festa. Como a época de Natal, né, é feita com os frutos que a terra deu, e lá no Hemisfério Norte era a colheita das nozes, as castanhas, né? Que é o alimento típico da festa de Natal. E nós temos os daqui na festa de São João, né? A gente vai comer pipoca e batata doce, né? Que são os alimentos que a terra dá. E as festas tradicionais, né, se faz com as crianças, né, e os jovens, e as pessoas se vestem de agricultores, né, do ser humano, do homem que trabalha na terra, né, o caipira, né, se vai trabalhar na terra, é ele que vai ser homenageado, né, nessa festa. Então, a terra, os produtos da terra e o ser humano que trabalha nessa terra. E, por fim, fecha o ciclo São Pedro, lá no dia 29, e também com essas características da festividade, mas São Pedro também aí tem a pescaria, né, na quermesse, né? São Pedro pescador, também vem os produtos aí do trabalho do ser humano que pesca, e vem a São Pedro se atribui também a qualidade de ser o porteiro do céu, não é isso? E o que controla o clima, né? Então, São Pedro, se Deus quiser, vai fazer chover, não vai, se Deus quiser que São Pedro não vai chover hoje, né? Que eu preciso que na minha festa não tenha chuva. Então, o clima também faz parte, né, dessa vida da Terra. Então, esses 3 santos das festas juninas que estão na nossa época de João trazem essa qualidade, essa característica do ser humano espiritual na Terra, que é o João, um representante máximo desse ser humano que esteve lá na época com o evento do Cristo, o ser humano mais evoluído espiritualmente é o João. E o João, então, é esse eu, né, cósmico, esse eu terreno, né, que agora nós comemoramos nessa festa, na polaridade com a festa do eu cósmico espiritual, que é do Cristo na festa do Natal. E aqui também, então, a gente comemora o Cristo encarnado, né, o Cristo na Terra, e essa terra em que a gente realiza a nossa etapa de vida, e a gente então tem que desenvolver essa consciência de que essa terra viva, ela é uma terra viva, vivificada por esse sacrifício do Cristo, e que ela vai ser uma terra morta se ela for vista sobre um ponto de vista que não é o ponto de vista do Cristo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês aqui no dia da festa de Corpus Christi, sobre essa terra. E eu acho que deve ter perguntas. Eu vi aqui que o chat que entrava, porque ele saía aqui na minha tela, mas eu não pude ver. Então, eu vou pedir ajuda
A Lúcia e a Cláudia são as duas colaboradoras, né, da farmácia Sirini. Nós somos as três farmacêuticas, com o Flávio, o quarto, nós somos os 4 farmacêuticos, então, da Sirini Aprimoramento. Trabalhamos efetivamente, a Sirini Aprimoramento é uma sociedade, tem bastante gente mais que trabalha efetivamente, né, na farmácia, somos nós. Então, elas vão me passar as perguntas. E entrou uma apresentação de diapositivo da Márcia? Foi, Marilda, foi alguém que colocou sem Sério? querer. Eu já bloqueei. A Cláudia está me mandando. Lúcia, deixa eu já dar os meus agradecimentos pela maravilhosa palestra, muito linda, muito profunda, aí da Marilda. E eu queria dizer assim, em relação, eu vi que passou uma pergunta em relação ao calendário da alma, que semana passada eu encontrei no Google Play, né, tem um app, só que ele tem em 8 idiomas, né? Ele tem alemão, inglês, espanhol, né? Aí tem mais alguns, tem da Dinamarca, etc. Mas já muita gente acho que pode pegar o inglês ou o espanhol e o cara que faz até ele se dispõe a colocar em português. Mas aí teria que alguém se empenhar para falar para isso, para ele. Mas é muito Está lindo. editado. A João de Barro fez uma edição do calendário da alma em português. Okay. Tem alemão e português, né? Okay. Com uma edição que tem o verso do hemisfério norte na mesma página com o verso do hemisfério sul. Então, sim, inclusive para fazer o espelhamento e acompanhar esses 4 aspectos, está muito, muito bom essa edição. Então, acho que dá para adquirir, acho que 2ª ou 3ª edição já do calendário, e é bem acessível. E também acho que tem uma página, alguém publica, acho que em português, no calendário da alma, tipo Facebook, alguma coisa ali, aparece também os versos da semana. O aplicativo ele é gratuito e você tem a possibilidade de você colocar o hemisfério norte e o sul. Ele já adapta automaticamente também. Nada pela dica aí, quem precisar e que está curioso de ver, tem essa alternativa. Legal. Mas o escrito é muito melhor, né? Diga. Tinha uma pergunta da Raquel sobre o calendário da alma. Aí ela pediu se você poderia falar um pouco sobre a utilização para nós aqui do Hemisfério Sul. Apesar de ter orientações no livro, ainda acho um pouco confuso. Então, o calendário da alma, então, durante muito tempo ele tinha essa questão, mas é para o Hemisfério Norte, né? Mas o Steiner, ele construiu esse calendário com esses aspectos que ele fez. É um verso para cada semana do ano, mas como ele tem a época da festa, que eu considero que esse é o central, é o principal, então é a semana mesmo. Então, ele é pascal, né? Ele é um calendário com as semanas pascais. Então, isso é fácil até de saber onde está, né? Independente da semana que mudou, né? Que muda a cada ano, mas nós estamos na 9ª semana do ano. Então, no calendário da alma, você está no verso número 9, que é o verso principal, que é o que acompanha a festa. E aí você vai ter o verso equivalente no hemisfério sul, e o espelho de cada um deles. Então, você vai ter os 4 aspectos do calendário. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não ia falar calendário, mas já que estão perguntando do calendário, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu tenho um. Agora eu não sei se vai dar para ver. Isso aqui vai ser o problema. Dá? Deixa eu colocar a exibição de orador só para mim ver se eu consigo ver se dá para ver. Dá, sobe, né? Sobe só um pouquinho, Marilda. O orador está você, Lúcia. Não sei se dá para mudar. Você tem que subir só um pouquinho. Aí. Marilda. Eu preciso falar para mim entrar no orador, né?
Então, Steiner construiu esse calendário, assim, com toda a matemática, a geometria, né? Que encantou ele também aos 9 anos de idade, quando ele descobriu que na geometria se podia viver algo puramente no espírito. Então, ele tem aqui no calendário, que é numérico, se você olhar o calendário só na sequência, ele tem os versos, com os números e uma letra, né? Para cada verso. E ele construiu esse verso espelhado. Ele fez da Páscoa a Micael, que são os versos de número 1 a 26, das letras A a Z. E aí ele espelhou esses, então estão no lado, né? Aí ele espelhou esses versos, dos versos 27 ao 52, eles são espelho, né? Dos versos 1 a 26. Então, aí você tem uma sequência de versos espelhados. E aí ele colocou o verso 1 é o verso A, mas o verso número 27 é o A'. Então, A a Z, então a numeração continua, 1 a 26, 27 a 52, mas as letras ele colocou A até Z, e depois ele começou no 27 de A', B', C', T'zinha, né? A até Z'. Aí tá a geometria também, nunca vi usar isso não ser na geometria. E aí, então, a gente fica fácil de ver que a gente tem à disposição, em que você tem 4 conjuntos de versos para cada época do ano. Ele agrupou os versos em conjuntos de 3 versos, porque às vezes você está numa semana, mas aí no seu calendário ali que mudou de ano, você pode estar um para frente e um para trás, ele diz que não tem importância. Os 3 versos têm mais ou menos o mesmo caráter, né? O caráter do ambiente. Então ele construiu o calendário. Os versos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem um verso sozinho, 7. Aí vem 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí vem a época, festa de João. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O verso sozinho. Aí vai, tá vendo? 26, Micael. Aí vai 33, está sozinho. E aí vai de novo os 4 conjuntinhos que são da época de Natal, né? Então, aqui é a época de Micael, aqui é a época de Natal, e aí ele vem para a época de Páscoa, né? E aqui você tem esses 4 versos sozinhos, que são o 7, o 20, o 33 e o 46, eles dividem época. Eles não estão no conjunto. No conjunto você tem, então, dois conjuntos de 3 versos, vem a festa. Mais 2 conjuntos de 3 versos e passa para outra festa. 2 conjuntos de 3 versos, a festa. Mais 2 conjuntos de 3 versos, o limite para outra. E aí você tem, então, esse aspecto que, se você usar o verso que está, o espelho, né? E o espelho, que é na horizontal, e o equivalente dos 2 hemisférios, no hemisfério norte e no hemisfério sul, você tem 4 versos em cada semana. E traz esse aspecto bem, bem global, né? Bem universal, né? Que é da Terra como um todo, e não um aspecto particular de um ponto onde você está. E esses aspectos sempre são o que está de fora para dentro, de dentro para fora, daquilo que é luz, e é calor, e é água, os elementos e os éteres estão aí presentes nessas manifestações desse anímico dessas festas. Eu nem peguei lá meu calendário, porque eu achei que o calendário não ia ser o tema dessa vez, mas a gente pode até uma vez falar só de calendário, mas aí preciso de um PowerPoint com o calendário bonitinho ali para a gente poder ver ele direitinho e poder explicar. É bem complicado. Eu fiz esse desenho porque eu tentava explicar para as pessoas essa história do espelho, que o Zimmermann mostrou que estavam espelhados, e aí que tinha esses 4 aspectos, no lançamento da primeira edição do livro da João de Barro. Tem mais alguma coisa? Não, eu fico falando de calendário da alma o resto do dia. Tem mais. A Helena está perguntando o seguinte:
A transubstanciação seria, então, um símbolo do espírito solar cósmico na Terra? É. Então, a questão aí é a questão do símbolo ou não. Foi a grande dificuldade que o Tomás de Aquino teve, né? Porque os gentios, os racionalistas da época, queriam que isso fosse considerado como um símbolo. E a luta dele era dizer que isso não é um símbolo, isso é uma verdade, né? É uma realidade. Então, não é um símbolo. Na realidade, o corpo de Cristo está presente em todos os produtos da terra, né? Então, acho que a transubstanciação é aquele trabalho que cada um faz agora de transformação do produto da terra. Então, o trabalho que o farmacêutico faz, o trabalho que o agricultor faz, todos nós estamos fazendo um trabalho de transubstanciação. Agora, no culto, né, na igreja, na celebração, então você tem isso como uma realidade do corpo espiritual do Cristo. Agora, a vivência que a gente então tem do Espírito do Cristo é esse Espírito cósmico solar. Agora, o corpo do Cristo, ele está presente no que é vivo na Terra, no que o corpo etérico do Cristo agora está vinculado com todos os produtos vivos da Terra. Tem mais uma, Marilda. Essa é da Diana Caranjo. Steiner também fala sobre os seres azúricos. Eles estão nesta polaridade? Eu não ia falar das forças adversas aqui, talvez também. Vai ter uma outra ocasião aí que eu vou falar do Marés Rosa, do Grande Sertão. Então, não marquei ainda a data, mas vai ter nos próximos vezes, a gente pode falar melhor. Mas sim, são seres que estão atrasados. Então, na hierarquia dos anjos, estão atrasados. Na hierarquia dos anjos, os seres atrasados da hierarquia dos anjos são os luciféricos. Da hierarquia dos arcanjos, os seres atrasados são os seres arimânicos, e da hierarquia dos arqueus, os seres atrasados são os azuras. E eles atuam, então, na alma humana. Então, a gente fala polaridade, que fica mais simples, mas, na realidade, é trimembrado, né? Então, eles atuam na alma humana e cada um afins de uma alma, né, que equivale a essa etapa evolutiva do ser humano, em que esses seres faziam a sua etapa equivalente ao que o ser humano faz hoje, né, a sua etapa de desenvolvimento espiritual. Então, os seres luciféricos são mais afins da alma da sensação, né, dos sentimentos humanos. Os seres arimânicos, a alma da razão, do intelecto, e os seres azúricos, a alma da consciência. E, além deles, então, também tem o ser anti-solar, né, o anticristo, que é o que o Steiner chama de Zorat, né, que é o anti-eu. Então, você tem nos três âmbitos da alma e o anti-eu, né, no âmbito do espírito mesmo, do âmbito do eu. E aí o ser humano não tem jeito mesmo, né? Com ele só através do Cristo, né? Contra o anticristo só com o Cristo. Tem mais uma da Andréa Silva. Hoje, como o mistério do Gólgota atua em nós? Então, o mistério do Gólgota é o evento, né, que traz para a gente ter a vivência, né, de que agora a gente vive como um ser espiritual. E o encontrar ou ter essa vivência do Gólgota é o caminho individual de cada um. O fato é que essa vivência do Gólgota, ou vivência do Cristo, é uma vivência da Terra, né? É uma vivência da Terra. A gente só pode ter essa vivência na Terra. Então, a gente está aqui encarnado, tendo a oportunidade de ter essa vivência do Cristo, essa vivência do Gólgota na Terra. E se a gente não tem aqui, a gente não encontra isso lá no mundo espiritual. A gente leva aquilo que a gente viveu aqui.
Então, como atua em nós, aí eu acho que a história na biografia ou na vivência no ser de cada um. Mais? Tem mais. Eu que estou atrapalhada com o microfone. Você poderia abordar, essa é uma pergunta da Anu, você poderia abordar sobre o momento atual que a Terra está passando e a relação com o corpo etérico do Cristo na Terra? Então, o fato é que isso é a outra palestra que eu fiz lá no Gotas, no Gotas Antroposóficas do Ecossocial, né? Que o fato é que nessa vida que nós vivemos aqui na Terra, né, nós construímos, através das experiências que a gente tem, aquilo que é aquilo que a gente tem como verdade. Então, aquilo que a gente vivencia desse mundo através da nossa percepção sensorial, né, que a gente vivencia desse mundo através dos nossos órgãos de percepção, a gente junta com aquilo que a gente percebe como verdade, ou que a gente tem de conhecimento do espiritual. Né? Então, aqui a gente está trazendo conhecimento, porque o Steiner trouxe como conhecimento para a gente da vivência e da pesquisa espiritual dele. Né? Aí cabe a nós agora vivenciarmos isso, né, de acordo com aquilo que nós somos, e transformar isso numa nossa vivência própria, e nos apropriarmos, então, desse conhecimento como uma forma de vida. E aí a gente constrói internamente, né, no nosso ser, aquilo que a gente constrói como sendo a nossa realidade ou a nossa verdade, né? E se a gente não tem nada de percepção do mundo espiritual, a gente fica com a nossa formação de verdade ou de realidade de acordo com as percepções que a gente tem desse mundo da natureza e daquilo que a gente percebe através dos nossos instrumentos, do nosso pensar instrumental, né, dos equipamentos eletrônicos, né, a gente vai ter uma percepção daquilo que é infraterrestre. E aí o que a gente vai construir como verdade é aquilo que a gente vai agir no mundo, né, aquilo que a gente entende como sendo a realidade, a gente age no mundo de acordo com aquilo. Então, é a grande drama que nós vivemos agora, porque se a gente entende esse mundo como sendo sem o Espírito do Cristo, a gente entende esse mundo como um mundo morto. E a gente vai agir nesse mundo como se ele fosse um mundo morto, um mundo de matéria viva biológica, mas morta espiritualmente. E a gente agindo nesse mundo assim, ele vai ser assim. Né? Esse é o dilema, né, que a gente está agora na humanidade, de tentar, sei lá, trazer essa consciência de que esse mundo vivo é muito mais do que simplesmente um mundo biologicamente vivo, né? É um mundo espiritualmente vivo. Ele tem uma essência, né, de espiritual. E se a gente não entende isso, ou não entende o mundo assim, a gente atua assim. E como essa atuação ela é coletiva, né? Ela é social, é como unidade, e a gente cai nesse drama que nós estamos, né? Do materialismo, que então acha que é possível você destruir o planeta como ele está e continuar vivendo aqui normalmente, né? Como se nada tivesse acontecido. E isso não é possível. Mas isso também é outra aula que eu posso fazer outro dia, do organismo da Terra, né? Que é o que eu falei lá no Gotas, mas um pouco, né? Mas desse organismo vivo da Terra e como ele tá, como ele é vivo, né? E como a gente entende esse organismo vivo ou não, seria uma palestra inteira. Eu acho que agora ninguém aguenta mais, nem eu. Então, mais uma só, Marilda, pode ser? Pode, por mim pode, agora eu tá. Da Sandra Canali, ela diz assim, você falou sobre derramamento. Este é o verbo que Steiner usou para descrever uma etapa avançada dos 7 estados anímicos descritos no livro da Teosofia. Seria isso a transubstanciação?
transubstancialização. Não sei. O derramamento que eu falei, que o derramar-se no mundo, eu falei na teoria do conhecimento mesmo. Steiner diz que o ser do mundo, ou a essência e os conceitos do mundo agora estão manifestos no mundo, estão presentes aqui no mundo. E a essência de cada uma dessas coisas, né, não se encontra no mundo espiritual. Então, se eu quero aprender sobre a rosa, né, então eu encontro a essência da rosa, estudando, contemplando a rosa manifesta aqui na Terra, porque essa essência está aqui manifesta e não está mais lá no mundo espiritual. Eu poderia dizer, sim, está transubstanciada, né? Essa essência dos alimentos, por exemplo, do trigo, agora ela está aqui transubstanciada em matéria, né? E aqui manifesto, eu encontro essa essência e resgato essa ideia essencial para o mundo espiritual. Isso, então, constitui uma etapa evolutiva futura da Terra, aquilo que a gente resgata como ideia ou como essência espiritual. E isso é a tarefa do ser humano, diz o Steiner na teoria do conhecimento. A tarefa do ser humano é agora resgatar, né, como ideia espiritual, todas essas essências, esses conceitos, essas ideias. Tomás de Aquino chamou de inteléquias, né? Todas as inteléquias agora manifestas aqui na Terra, a gente tem que resgatar como essas inteligências, né? Essas essências cósmicas de volta como ideias espirituais. A Sandra está perguntando se você pode compartilhar o desenho do calendário da alma. Eu acho que é esse que você mostrou. Depois a gente... A Sandra fez formação biográfica, eu acho que ela recebeu lá. Eu sempre distribuo para todo mundo. Mas a gente pode, eu tenho ele aqui numa imagem, a gente pode colocar ele, sei lá, numa forma que possa ser passada. Ele estava num papel na minha mão, aqui, para procurar nos meus arquivos aqui no computador, não vou conseguir achar agora. Então, depois a gente compartilha com quem pedir nos e-mails. Foi outra Sandra que pediu, não foi a Canali. Tá foi bom, a Sandra, Sandra. Sandra Maria Frederici. A Sandra Canali tem calendário da aula. Mais uma aqui da Alessandra Bernardo. Para esse momento de isolamento e cuidados que estamos vivendo neste ano de 2020, no mundo todo, como você intui que esta festa deve ser apreciada? Alguma prática especial? Eu acho que a meditação do calendário da alma, com certeza, é uma forma de vivenciar, não essa, mas todas as festas e toda a época. Mas eu acho que uma prática especial, que também poderia trazer essa vivência, né, dessa festa e dessa situação toda, é a própria meditação da pedra fundamental. Ou pelo menos dos ritmos da pedra fundamental, a própria pedra fundamental. Ela traz, então, como alicerce, né, em palavras, em versos, toda essa história cósmica. E aí está presente, todo esse conteúdo está presente em forma meditativa no calendário da alma. Então, não só o corpo, então, agora da Terra, mas o corpo humano como esse templo, onde esse Espírito do Cristo pode ser encontrado. Eu acho que é a meditação da pedra fundamental. Porque eu trouxe a festa católica, né, para aqui, porque
estamos nesse dia, porque é uma festa que tem muito a ver comigo, mas eu quis trazer o conteúdo como essa verdade, né, de que a Terra é o corpo do Cristo, como aquilo como o Steiner trouxe na antroposofia, né? Eu trouxe a vivência da festa católica porque é uma vivência minha e pode ter sido uma vivência de muita gente. Então, tem essa vivência espiritual, não sei vocês. Dieter, quer falar alguma coisa ainda de final, Dieter? Então, assim, mais uma vez, meus agradecimentos, né, por essa palestra maravilhosa, e eu acho que muito legal, né, porque até para nós lá no interior de São Paulo, na época da Demétria, a gente sempre ia para Pardinho ou para São Manuel, né, para ver aquelas estradas tão enfeitadas, lindas, assim, e agora na tua palestra um pouco essa, né, um outro olhar para essa festa, para esse corpo de Cristo com a Terra. Eu achei muito lindo. Muito obrigado, viu? Obrigada a você e a todos que estiveram aqui com paciência. Então, eu reclamava um pouco dessa coisa de tecnologia quando começou essa história da pandemia aí, que as pessoas queriam palestra no computador, no Zoom. Eu não dou conta de fazer isso, não, eu não vou conseguir e tal. E assim foi uma luta, né? Porque justamente tinha reservas quanto ao meio, porque a gente cai realmente no infranatureza quando a gente está imersa nesse meio. E a gente está sendo muito puxado para isso, todos nós estamos muito puxados para isso. Mas a gente não tem outro jeito, né, nesse momento, para fazer esses nossos encontros e passar esses nossos conteúdos que não seja só numa forma escrita, que às vezes eu sei é difícil, né? Então, eu agradeço a paciência de vocês e terem me tolerado. Outra palestra que eu fiz, o conteúdo não era tão assim espiritual, então era mais fácil. Esse conteúdo é mais difícil. E a gente vai aprendendo com o tempo, mas faz erros. Por exemplo, deixei o celular aqui, ele me atrapalhou. E eu agradeço a paciência de vocês de ter ficado esse tempo todo ouvindo um assunto que não é simples, né? É um assunto que a gente precisa, para se vincular com ele, ter realmente que transformar esses conhecimentos, que podem ser conhecimentos simplesmente do intelecto, mas eles precisam ser realmente levados para o coração. Então, aquela chama do Pentecostes, né? Aquela chama do Espírito, ela tem que não estar só na cabeça, né? Mas ela tem que realmente permear as forças ser permeada pelas forças do coração, pelas forças amorosas, né, do coração. Então, eu queria agradecer a vocês por terem aqui contribuído para que eu pudesse fazer isso hoje. Para mim é sempre uma alegria, porque é o assunto que eu realmente amo, né? Então, é feito com amor. Legal. E pode deixar que, com certeza, logo mais a gente vai te convidar para fazer essa outra palestra, né? A Terra como organismo vivo, não é isso? Que foi? Você falou? Organismo vivo da Terra, né? E me veio ainda esses dias, essa semana, um provérbio que eu achei muito legal na Sagres. Depois o Paulo ele divulgou, que é sobre os 2 dias mais importantes da tua vida, né? Que o primeiro é o dia que você nasceu, e o segundo, quando você descobre por que nasceu. Então, olha, muito obrigada a todos.